gente! Hoje é quinta-feira, isso mesmo! Dia de vídeo aqui no nosso canal, no canal do Professor Global. Seja muito bem-vindo e se é a sua primeira vez aqui, você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou a Priscila Furlaneto Lange, sou mestre em Educação e Ensino Tecnologia, sou professora aqui nos Estados Unidos e sou a escritora deste livro aqui, O Professor Global e Ensino da Língua Inglesa, uma visão a partir do pós-método. Hoje eu estou trazendo para vocês uma atividade para explorar mais uma dos cinco campos de experiência da BNCC, que é exatamente aquela que fala sobre o corpo, os gestos e o movimento. E eu estou chamando essa atividade de a história, a hora da história, a contação da história, como trabalhar contos de fada e ao mesmo tempo explorar contos de fada utilizando o corpo, os gestos e o movimento. Ficou curioso? Quer saber mais? Então vem comigo que eu te mostro na prática. Muito bem, gente, então hoje nós vamos falar de corpo, gestos e movimentos por meio de uma atividade de contos de fada. Então, quais são os objetivos dessa atividade? Explorar a criatividade utilizando objetos para recontar histórias, comunicar-se por meio da expressão verbal, corporal e das brincadeiras de faz de conta, inclusive, estou colocando aqui um link para você ter acesso a um outro vídeo meu que fala como explorar a questão do movimento, questão do sinestésica, né, do corporal em sala de aula, em outras atividades, né, inclusive aqui incluindo matemática, ciência e outras coisas, né, e também interagir de forma lúdica com textos de contos de fada. Lembrando que se você quiser ter acesso aos slides que eu estou apresentando aqui para você hoje, com todos os links e tudo mais, é só ir lá nas descrições desse vídeo. Você vai encontrar um link de acesso bem fácil aqui para baixar os slides, tá bom? Então, olha lá, quais são os materiais que a gente precisa? Um conto de fadas da sua preferência, você vai escolher um, né? Uma caixa com objetos que auxiliem a contação do conto de fadas que você escolheu, então esses objetos têm que ter relação àquela história que você vai contar, e uma folha de atividades que você vai ver que eu estou disponibilizando aqui, então você vai ter que imprimir, entregar uma para cada aluno. Então, olha lá, quais são os procedimentos. Antes de iniciar a contação de história, deixe claro aos alunos quais são as regras de comportamento. Isso mesmo. Então, antes da gente fazer qualquer contação de história, é importante já deixar um combinado ali com seus alunos quais serão as regras, para que você não tenha problema de ter que interromper a sua história durante, né, a contação. Então, por exemplo, os olhos e os ouvidos devem estar muito atentos à história, né? Porque os alunos vão participar dela utilizando o movimento dos seus corpos. Então, isso é preciso que você fale para eles, né? Assim, precisam saber exatamente o que e em que momento devem fazer algo. Então, você vai explicar, ó, eu vou contar, e quando tiver uma ação, né, alguma coisa bem importante na história, a gente vai fazer essa ação, a gente vai mostrar essa ação com os gestos dos nossos corpos, né? E você pode até dar um exemplo antes de começar a contar a história de como que vai funcionar, né? Na sequência, o professor deve iniciar a contação da história e ao longo dela deve mostrar os objetos. Então, conforme você vai contando, você vai mostrando esses objetos, eles vão aparecendo, eles vão saindo, né, daquela caixa que você tem com eles, para ilustrar cada uma das situações descritas na história, né? E aí os alunos devem participar dessa história por meio dos gestos, dos sons e dos movimentos do corpo. Então, como que isso funciona? Por exemplo, se eu estiver contando a história dos 3 porquinhos, quando o lobo bate na porta, os alunos vão mostrar como que é bater na porta. Eles podem fazer, né, o movimento com a mão de bater na porta e podem fazer o som também, toque, 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 né? E aí os alunos fazem junto com a professora. Então é bem legal porque isso engaja os alunos, né, faz com que eles estejam ali prestando atenção no que está acontecendo na história, né? Por exemplo, quando o lobo dos 3 porquinhos assopra a casa, eles podem assoprar como o lobo. E como é que o lobo assopra essa casa, né? Então vai muito também do professor incentivar essa participação dos sons, dos gestos e dos movimentos no decorrer da história, né? Então quanto mais movimentos, gestos e sons as crianças fizerem,
melhor. E na sequência, depois que você já contou a história, né, já mostrou os objetos, os alunos já fizeram, né, os movimentos, né, as ações da história, a professora pode ainda criar uma nova história com os alunos, explorando a criatividade deles, explorando ainda aqueles mesmos objetos que estão dentro da caixa. Mas a professora pode pegar os objetos na ordem diferente do que aconteceu, dos acontecimentos da história clássica e principal, né? E os alunos podem também ajudar a contar uma história diferente sobre os 3 porquinhos. O que esses alunos gostariam que fosse diferente nessa história? Então é legal porque nesse momento você pode explorar totalmente a criatividade deles, né? E o que vai levar depois também a uma maior facilidade para a escrita de textos, né, quando eles estiverem mais velhos. Então, por fim, entregue as folhas de atividade para os alunos e os guie para que possam completá-las com os elementos da narrativa. Inclusive, eu coloquei aqui um vídeo que eu falo sobre a narrativa, são os elementos da narrativa. Se você trabalha aí com alunos mais velhos, então esse vídeo aqui vai ser bem legal, tem muitos recursos para trabalhar a questão da narrativa, os personagens, o lugar, o enredo, né, e a parte mais emocionante, o clímax da história, enfim, todos os elementos principais da narrativa. Peraí, antes da gente continuar, vamos bater um papo reto aqui. Você já faz parte da nossa família aqui, do Professor Global? Se ainda não faz parte, este é o momento. Já aproveita essa hora agora, já clica ali no botão inscreva-se e também não deixa de deixar o seu like. Lembra que toda vez que você deixa um like num vídeo que você esteja assistindo, você mostra para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. E também não deixa de acionar o sininho, porque assim você sabe sempre quando a gente posta um conteúdo novo aqui no canal. Então, todas as notificações aparecem para você e você já fica antenado em tudo que está acontecendo aqui no nosso canal. Mas para esses alunos específicos aqui, a gente sabe que a gente precisa trabalhar os elementos da narrativa de uma forma mais simples. Então aqui tem a capa do Contos de Fada, eles vão ilustrar de acordo com o conto de fada que foi lido, né? Aqui eles podem desenhar os personagens da história, coloquei 2 folhas, você tem aqui 8 personagens, mas se você tiver mais, você pode, aliás, não, tem 12, né? 12 personagens da história, mas se tiver menos, você pode imprimir menos, se tiver mais, você pode imprimir mais dessa folha, né? Depois o lugar, desenhe o lugar ou os lugares onde a história acontece. Depois também explorar o começo, o meio e o fim, desenhe o começo, o meio e o fim da história. E a parte mais emocionante, que é o clímax, né? Desenhe a parte mais emocionante da história. E a minha parte favorita, desenhe a sua parte favorita, a parte que você mais gostou da história. É claro que essas atividades aqui podem ser adaptadas se os seus alunos já escrevem, por exemplo, ao invés de desenhar, você pode fazer com que eles escrevam, né, tudo isso, além dos desenhos. E aí, como que você vai avaliar os seus alunos? No decorrer da história, observe como cada aluno interage e participa. Então aqui, né, você vai observar quem está realmente prestando atenção, quem está interagindo e quem está participando. Recolha as folhas de atividade e procure avaliar individualmente o nível de compreensão em relação à história contada. Porque, claro, né, gente, a gente sabe que se eles conseguiram mostrar ali onde a história se passa, quem eram os personagens da história, a parte que eles mais gostaram, a parte mais emocionante, significa que eles conseguiram compreender a história de uma forma geral. Então você vai avaliar a partir desses 2 aspectos, na participação e também depois que você recolher as folhas de atividades já feitas pelos seus alunos. E aí, você gostou? Super legal, né, gente? Então lembra, se você conseguir utilizar essa atividade aí dos contos de fada e do corpo, dos gestos e do movimento, né? Fala pra mim, conta aqui, ó, nos comentários como foi a sua experiência. Lembra que a sua participação é imprescindível aqui no nosso canal. Não deixa de participar, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui. Espero você na próxima quinta-feira aqui no canal do Professor Global. Beijo, beijo, beijo. Fui!